Se você acredita que carro elétrico é o futuro para o Brasil, certamente esse vídeo vai te incomodar. O problema não são as inovações, as novas tecnologias, a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, nada disso. O problema é muito maior, é contexto, é realidade do nosso país e do nosso mercado automotivo. Tá, mas quem é você para falar sobre isso? Eu me chamo Tomás, eu sou entusiasta por carros desde que eu me entendo por gente, desde a época que a gente tinha que aguardar mensalmente a chegada das publicações de revistas especializadas nas bancas para a gente ter acesso às novidades do mercado automotivo. Pois é, uma vez a gente não tinha acesso a conteúdo fácil e rápido como é hoje. E desde aquela época eu sempre tentei enxergar além das tendências, sempre com uma opinião crítica. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te trazer pelo menos 7 motivos para você começar a refletir um pouco mais sobre esse tema ou passar a acreditar, assim como eu, que o carro elétrico não é o futuro para o Brasil. Por isso, vamos para o primeiro motivo. O primeiro ponto desse vídeo, eu acredito que seja o mais discutido, o mais falado, por pessoas que gostam de conversar sobre esse tema, é sim a infraestrutura aqui no nosso país, infelizmente, ainda é bastante ineficiente. E isso fica ainda mais claro quando comparado a países muito mais desenvolvidos, que têm uma renda per capita maior, um maior investimento aí pelos órgãos públicos, na infraestrutura como um todo, e também distâncias menores a serem percorridas no dia a dia. Falando aqui de pontos de recarga, para você ter uma ideia, trazendo dados, não só opinião, dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, hoje nós temos no país aproximadamente 16.880 eletropostos. Dessa maioria, desse total, apenas 3.855 são de carregadores rápidos, que são o quê? São carregadores onde você conecta o seu carro e leva em torno de 20 a 60 minutos para ter até 80% da sua bateria carregada. Todos os demais eletropostos, aproximadamente 13 mil, possuem apenas carregadores lentos, que são o quê? São carregadores que levam aí em torno de 6 a 12 horas para cumprir a mesma função. Aí, outro ponto interessante é que desse total de eletropostos, que é o posto de combustível para o carro elétrico, 47,6% estão concentrados no Sudeste, ou seja, as demais regiões do país estão aí bastante defasadas para realmente poder reabastecer o carro no dia a dia sem depender da sua tomada em casa. Um outro ponto, falando de infraestrutura, é a capacidade da rede elétrica. Esse é um ponto muito menos citado, porque o Brasil hoje ele tem uma matriz energética bastante limpa. Então a gente leva, nesse ponto, bastante vantagem frente a muitos países do mundo, principalmente aí, países muito mais desenvolvidos do que nós. Mas a nossa rede como um todo, ela é bastante defasada. Para você ter uma ideia, hoje ela não está habilitada, a bairros inteiros as pessoas chegarem em casa e colocarem seu carro na tomada para carregar, por exemplo, quando voltam do trabalho. Será necessário um investimento massivo, a estimativa é de dezenas de bilhões de reais para que de fato nós estejamos habilitados para isso. Aí eu te pergunto, baseado no nosso histórico de investimento em estradas, em infraestrutura como um todo, você acredita que em poucos anos nós teremos aí isso desenvolvido, pronto para receber aí a demanda de carros elétricos, supondo que grande parte da população troque seu carro a combustão por um carro elétrico? Fica o pensamento. O segundo ponto é um ponto que é menos citado, mas eu acredito que é tão ou até mais relevante para o contexto do nosso país. O segundo ponto é que quando o brasileiro médio compra um veículo, ele precisa que o mesmo resolva todas as necessidades do seu dia a dia. Então ele não consegue, por exemplo, ter 2 veículos, um voltado exclusivamente para o ciclo urbano, para deslocamentos aí do dia a dia, levar os filhos até a escola, se deslocar até o trabalho, e um segundo para passeios aí um pouco mais longos de final de semana e também viagens de férias. Infelizmente ele precisa de um veículo que se encaixe na sua rotina, e isso exige previsibilidade e também praticidade, o que o carro elétrico, infelizmente, ainda não entrega para a grande maioria da população. Para o brasileiro médio, já é muito difícil ele conseguir arcar com custos de um único veículo, custos de IPVA, licenciamento, manutenção, depreciação, entre outros que estão envolvidos aí no dia a dia. Imagina com 2. Então, infelizmente, o carro elétrico acaba sendo, e eu acredito que vai sendo por muitos anos, algo nichado, de alguém que tenha poder aquisitivo um pouco maior e consegue sim ter essas duas opções. Ter o carro para usar no dia a dia, para trazer praticidade, e um segundo carro a combustão para realizar aí passeios e viagens sem precisar planejar tanto, pontos de parada, de recarga e tudo mais. Vamos agora para o terceiro ponto, que eu particularmente acredito que é o mais relevante dessa lista toda para o consumidor brasileiro.
E é isso mesmo, a alta desvalorização na revenda, né? Infelizmente, as montadoras são as grandes responsáveis por isso, porque elas acabam não valorizando o seu próprio produto. É comum nós ouvirmos aí relatos não só de proprietários de carros elétricos, mas também de carros híbridos, né, que depois de utilizar por 1 ou 2 anos o veículo quer se dirigir até a concessionária, adquirir um modelo mais novo ou até mesmo fazer um upgrade, né, pegar uma versão mais equipada e tudo mais, e acaba aí tendo uma valorização bastante reduzida do seu carro, mesmo ele sendo novo, sendo muito bem cuidado, enfim. Isso se dá, né, não é comentado obviamente pelas montadoras e tudo mais, mas isso se dá porque a tecnologia ela ainda está evoluindo muito rapidamente. Então, as baterias, né, os softwares e tudo mais que envolve ali o carro elétrico está se desenvolvendo muito ano a ano. Então, aí depois de 1 ou 2 anos, aquele veículo que parece que ainda é atual, né, olhando por fora parece que está tudo certo com ele, mas quando comparado com o veículo que está sendo lançado, ele já está sim bastante defasado, e isso acaba explicando por que a baixa valorização na revenda. O problema é que o brasileiro ele valoriza muito isso, né? Ele sempre faz compras muito racionais. Voltando àquele ponto, né? É muito difícil para o brasileiro conquistar um veículo, principalmente o veículo zero. Então ele deixa às vezes de fazer escolhas mais prazerosas que lhe dariam aí maior satisfação para fazer escolhas mais racionais, pensando justamente no valor de revenda. Então a gente sabe que o nosso dinheiro ele tem valido cada vez menos, e eu acredito que faz sim muito sentido pensar dessa forma, apesar de eu não concordar muito, tá? Eu não ajo assim nas escolhas que eu faço, mas eu entendo totalmente quem pensa dessa forma, e o brasileiro médio sim pensa assim. Então aqui é um ponto bastante sensível, e eu acredito que o brasileiro, né, vai demorar um pouquinho para evoluir nesse quesito. O brasileiro ele compra aí o veículo pensando em ficar mais de 1, 2, 5 anos com ele, pensa sempre a longo prazo, pensa, né, que depois ele tem que revender, e a pessoa que vai comprar tem que se sentir interessado para que ele tenha essa liquidez, né? Então realmente o brasileiro busca algo que seja confiável no médio e longo prazo, e o veículo elétrico hoje ainda não se encaixa nesse ponto. Algo que ainda não é muito comentado, até porque a inserção do carro elétrico no Brasil ela é bastante recente, mas que eu considero sim relevante para a minha opinião, é o custo para a substituição da bateria. Nós temos aí dados, não temos ainda informações concretas sobre isso, mas dados que estipulam aí a vida útil da bateria de um carro elétrico, girando em torno de 8 a 12 anos, considerando o uso normal a severo. E também estimativas de que o custo para a substituição da bateria fora da garantia vai girar em torno de 30 a 50% do valor do veículo. Então isso, pensando no brasileiro médio, é algo bastante relevante. Por quê? O brasileiro é aquele que tem poder aquisitivo para comprar o carro elétrico zero e fazer a troca dentro de 1 a 2 anos, pegando um outro modelo, para ele tudo certo. Ele não vai se incomodar com a possível troca de bateria. Mas pensando na grande maioria dos brasileiros que não consegue adquirir o veículo zero e acaba comprando seminovo ou usado, isso sim acaba sendo bastante impactante, porque o brasileiro, né, e qualquer outra pessoa no mundo não vai querer adquirir algo que em pouco tempo vai ter um custo relevante aí a arcar. Então, realmente, para mim, isso é um ponto bastante importante. Claro que daqui a alguns anos nós teremos maiores informações sobre isso. Nós sabemos também que as baterias estão evoluindo, então o custo para a substituição deve diminuir nos próximos anos, mas não tem nada certo. Então, como não tem nada certo, eu acredito que isso acaba impactando, né, na praticidade, na escolha, né, por essa tecnologia, e por isso eu acredito que vai demorar um pouquinho mais para o veículo elétrico se tornar algo relevante para o mercado nacional. Fazendo um paralelo aí com motores a combustão, o motor a combustão é uma tecnologia já amplamente dominada, e nós sabemos, né, que depois de uma faixa determinada de quilometragem para cada motor, é só retificar, trocar peças. Obviamente que não é assim tão barato, mas obviamente comparado ao custo estimado de uma bateria é muito mais em conta fazer uma retífica do que substituir uma bateria de um carro elétrico. Então você faz a retífica e continua andando aí com o motor praticamente zero, né? Isso aí é um ponto. E o outro ponto é que sim, né, o veículo elétrico acaba fazendo muito mais sentido para países frios, porque em países quentes
a degradação da bateria acaba sendo muito maior. Nós sabemos que baterias, né, componentes eletrônicos, eles são bastante sensíveis a altas temperaturas. E o Brasil, um país com clima aí, tropical, né, onde muitas vezes os veículos estão sob altas temperaturas, estão presos no trânsito, né, ou estão expostos ao sol grande parte do dia, fazendo uso do ar-condicionado, tudo isso acaba aí impactando o uso da bateria e, obviamente, aumentando a sua degradação. Um terceiro ponto importante quando se fala de bateria é a questão dos seguros, né? Porque a bateria ela acaba sendo aí algo bastante relevante na estrutura do carro, ela faz parte muitas vezes da parte estrutural. E aí onde o seguro de um veículo elétrico acaba ficando mais caro, seja o prêmio que o consumidor paga todos os anos para ter ali o seguro, né? E também na franquia. Então as seguradoras, obviamente que elas não querem assumir grandes riscos e acabam aumentando os valores para terem aí possíveis perdas minimizadas. Então é um outro ponto relevante. E feito isso, a gente acaba indo agora para o próximo ponto da nossa lista. Já estamos chegando ao final da mesa, mas antes eu queria saber de você se está fazendo sentido tudo que a gente está conversando aqui. Fica à vontade para deixar aqui nos comentários o que você está achando, se você concorda, se não concorda, enfim, me dá a sua opinião para a gente conversar um pouco mais a respeito. De repente você chegou a esse ponto do vídeo pensando o seguinte, poxa, legal, ele falou até então sobre a infraestrutura que realmente ainda é bastante ineficiente, sobre o alto custo para a substituição da bateria, a alta desvalorização, mas e o ponto que talvez seja o central de toda essa conversa? Aquele que, segundo algumas linhas, foi o que levou ao desenvolvimento do carro elétrico. E o meio ambiente, Tomás? Não é importante? Claro que é. E é justamente nesse ponto que eu quero entrar com você agora. Por quê? Para quem não sabe ainda, nós hoje, o Brasil, é referência a nível mundial, até mesmo para países muito mais desenvolvidos do que nós, numa tecnologia de biocombustível que para nós ela é amplamente dominada. Eu estou falando, pessoal, em comparação com países que têm muito mais recursos financeiros do que nós e também muito mais tecnologia. Enquanto eles estão buscando uma alternativa mais limpa para movimentar os seus veículos, nós já temos ela, ó, há anos aqui no nosso país. Sabe qual é essa tecnologia? É um biocombustível chamado etanol. Para quem não sabe ainda, o motor flex, como nós conhecemos hoje, que permite você, com seu veículo, chegar no posto de combustível e abastecer ele, seja com etanol ou gasolina, em qualquer proporção, e o veículo vai funcionar normalmente, esse motor foi desenvolvido e lançado pela Volkswagen em 2003 no Gol Total Flex. E de lá para cá, obviamente, ela se popularizou bastante, já era utilizada antes no Brasil, nós já tínhamos aí o carro movido 100% a etanol antes disso. E é legal, pessoal, que ela é uma tecnologia que tem um ciclo, né, uma pegada ali de emissão de carbonos muito menor do que comparada, por exemplo, à gasolina, e tão benéfica quanto o carro movido à eletricidade, às vezes até melhor. Por quê? A cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima utilizada aí na produção do etanol no território nacional, ela é amplamente plantada aí no nosso território e ela, enquanto está crescendo a planta, ela vai absorvendo o CO2 que os próprios carros que utilizam o etanol como combustível estão emitindo. Então, basicamente, ela neutraliza, né, essas emissões e acaba aí sendo bastante benéfica para a natureza. Além disso, nós temos outro ponto muito interessante. Por ser uma tecnologia já amplamente difundida, ela é muito presente em basicamente todas as cidades do nosso território. Você consegue hoje chegar em um posto de combustível, em qualquer local do Brasil, e encontrar o etanol para abastecer o seu carro, né? Então, não vai exigir nenhum grande investimento, ele já está presente. Ao contrário da energia elétrica, né? Do veículo elétrico, que vai exigir um investimento na rede de distribuição e tudo mais, adequações aí na casa de bilhões de reais, como a gente comentou agora há pouco, tá? Eu acredito muito, particularmente, no híbrido flex, porque para mim ele tem aí o melhor dos dois mundos, né? Ele permite utilizar o motor a combustão, que vai te trazer aí essa praticidade no dia a dia, essa versatilidade, até mesmo de você utilizar dois combustíveis diferentes, o que for mais interessante para ti, e tem também o motor movido à eletricidade, que vai te trazer mais potência, né? Uma potência imediata ali, quando se fala de torque, proveniente do motor elétrico, e vai te trazer também uma maior economia e uma redução nas emissões. Então, para mim, esse é o futuro a
curto, médio e longo prazo para o Brasil, e também ali o uso do etanol, porque eu não acredito na eliminação por completo do carro a combustão, principalmente no Brasil. Tá? Dito isso, nós vamos para o próximo ponto, que nos leva a entender um pouco melhor a movimentação macro a nível mundial. O que os outros países estão fazendo nessa direção? E aí, falando a nível macro, a nível mundial, nós temos os países do primeiro mundo que estão puxando essa movimentação. Nós estamos falando aqui dos países da Europa e dos Estados Unidos. E entrando nesse ponto, eu quero trazer para vocês aqui algumas notícias, né? Algumas metas que eles tinham aqui estipulado. Por exemplo, o Reino Unido tinha estipulado como meta, até 2030, banir por completo o uso de motores a combustão em veículos novos. Eles já flexibilizaram isso para até 2035, permitindo aqui a adoção de híbridos e soluções intermediárias. Os Estados Unidos, por exemplo, transformaram a proibição em meta. E a União Europeia teve agora muito recente, em dezembro de 2025, apresentou propostas para cancelar o banimento completo do motor a combustão, mantendo metas de redução de emissões, mas sem obrigar 100% de carros elétricos a partir de 2035. Que era a meta deles, um pouco menos agressiva que do Reino Unido. Isso por quê? Pressão política e social, defesa de empregos, defesa da indústria, né? Pressão também porque a população como um todo, né, não aderiu tanto ao carro elétrico, e porque eles perceberam que quando remover os incentivos, né, nós estamos falando aqui de países que têm condições de bancar incentivos muito maiores do que o governo brasileiro, quando eles removeram os incentivos, o consumo, a compra de carro elétrico diminuiu drasticamente. Um outro ponto relevante é que eles perceberam que para o carro elétrico se popularizar, seria necessário um alto investimento em infraestrutura. Imagine no Brasil o que a gente está falando de investimento. Se a Europa, né, se os Estados Unidos acharam um valor relevante, imagina para nós. Então, realmente, isso me leva a crer que o carro elétrico não é o futuro do Brasil. E nós vamos agora para o último ponto, que é o seguinte. Montadoras que haviam tomado a decisão de abolir motores a combustão voltando atrás. Claro que essa decisão não foi tomada por vontade deles, foi tomada aí por influência política e social, e eles acabaram aí enxergando que seria melhor mudar as metas estipuladas. Eu acho que o caso mais emblemático é da própria Volvo. A Volvo tinha divulgado em 2021 que até 2030 seria 100% elétrica, ou seja, eliminaria por completo motores a combustão. Porém, em 2024, voltou atrás, revisou essa meta e divulgou o seguinte: até 2030 a Volvo será 100% eletrificada. O que isso significa? Não é a eliminação, o banimento dos motores a combustão, mas o uso de híbridos, né, de uma mistura de motores elétricos com os motores a combustão já aí amplamente utilizados. Então a gente está falando, né, de uma mudança bastante relevante. Aí, claro, tem outras marcas, né, como a General Motors, a Ford, a BMW, a Mercedes, enfim, marcas que direcionaram esforços e recursos financeiros para o desenvolvimento de veículos totalmente elétricos e acabaram voltando atrás, enxergando que o híbrido, sim, é o melhor caminho. Me chama a atenção nesse contexto o discurso desde o início da Toyota, que parecia atrasada, né, com bastante cautela aí na questão de adoção dos motores totalmente elétricos, direcionando que o futuro seria para híbridos e biocombustíveis. E, né, o tempo é o senhor da razão, mostrando que sim, a Toyota, pelo menos no meu entendimento, estava certa e ela continua com essa postura. A Toyota, que hoje, não é por acaso, é a maior montadora do mundo. Importante frisar que nenhuma montadora disse até então que o veículo elétrico fracassou. E de verdade, eu também não acredito nisso. Eu acredito sim que ele vai continuar se desenvolvendo, vai continuar aí diminuindo os custos de manutenção, de substituição das baterias. A desvalorização vai sim chegar um momento que vai ser regularizada, mas eu acredito também que ele vai continuar coexistindo juntamente com veículos movidos a combustão e principalmente com híbridos, que a médio e longo prazo deve ser a fatia mais representativa do nosso mercado. Isso porque nós temos um público bastante amplo. No Brasil, em geral, né, as pessoas gostam do carro e gostam da experiência, do barulho, do cheiro da gasolina, enfim, ou de qualquer outro combustível que vai ser desenvolvido no futuro. Então eu acredito sim que, principalmente pela questão do purista, que é uma minoria, é verdade, mas gosta do carro e é um público que as montadoras querem continuar atendendo, eu acredito sim que a nível mundial, não só no Brasil,
o veículo a combustão vai continuar existindo. Eu acredito que o veículo movido à eletricidade ele faz parte do futuro, mas não é o único caminho. E ignorar no Brasil contextos que ditam aí a nossa realidade, assim como a possibilidade do etanol ou do uso de híbridos, certamente é um erro estratégico. Agora eu quero saber de você. Você acredita que o Brasil deveria investir cada vez mais nos veículos elétricos ou deveria investir em tecnologias que nós já dominamos? Deixa aqui seu comentário e me conta o porquê.